Seguindo a ordem, deputado Danilo Forte. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente. Eu não sou dessa comissão, mas o tema é um tema que a gente tem debatido muito nessa casa, e quando soube da convocação do ministro Alexandre Padilha, não poderia me furtar de vir aqui para reconhecer o trabalho que ele está fazendo à frente do Ministério da Saúde e também colocar um pouco da nossa experiência na área da gestão, na área de saúde. Nós tivemos a oportunidade de, por 5 anos, passar à frente da Fundação Nacional de Saúde, dos quais 3,6 como 3 anos e 6 meses como presidente daquela instituição ligada ao Ministério da Saúde. E é importante a gente compreender, primeiro, o tamanho do Brasil. O Brasil é um país continental, com uma diversidade cultural imensa. O nível intelectual do país não é uniforme. 80% da população urbana do país reside à direita do Tratado de Tordesilhas. Se a gente reimaginar a linha, né, do Pará ao Rio Grande do Sul, que corta o Brasil, 80% da população e dos centros urbanos mais avançados estão ali à direita, enquanto 20% do Brasil estão à margem esquerda, muitas vezes esquecidos e marginalizados de todo o processo de desenvolvimento, e muitas vezes até da própria presença do Estado. Eu presenciei muito isso quando você anda nas áreas de fronteira. O Brasil ainda é um país que tem 1.100 municípios que não tem um médico, né? Hoje o Programa Saúde da Família reúne um exército de quase 500 mil trabalhadores em saúde por todo esse país. É uma categoria que mobiliza mais de 5 milhões de trabalhadores na área de saúde, na área de SUS, e que realmente, muitas vezes, a gente se choca com os números da saúde, porque os números da saúde são muito grandes, né? Todo um programa de dimensão nacional, num país continental como o nosso, e um programa que atende e universaliza toda a sociedade brasileira, é um programa, inclusive, que a gente devia se orgulhar, porque o país mais rico do mundo, os Estados Unidos, tem 34 milhões de americanos que não têm acesso à saúde pública. E o Brasil, bem ou mal, precariamente ou não, todos os brasileiros têm acesso à saúde pública no nosso país. E isso tem um custo, né? E essa casa, pelo menos na nossa comissão, na Comissão de Seguridade e Saúde, e na Comissão de Educação, agora semana passada, e nas comissões mais ligadas à área da saúde, tem uma preocupação muito grande com esse financiamento da saúde pública no nosso país. E vai e vem, volta sempre a mesmo questionamento. A questão da corrupção na área de saúde, a questão do descontrole. Eu acho que muitos avanços aconteceram. E muitas vezes a gente tem que também entender a forma como as denúncias vêm, porque os próprios órgãos de controle dos mecanismos do Ministério da Saúde são usados para detectar essas falhas. Nós, essa semana, tivemos um problema lá no Amapá, de um repasse que a FUNASA fez em 2006 para uma ONG que pagou uma empresa de consultoria, que teve uma operação, inclusive, da Polícia Federal, que já foi tão citada aqui. Só que a TCE, a Tomada de Conta Especial, nasceu na FUNASA. E não está em nenhuma página de jornal que foi a FUNASA que detectou a falha, foi a FUNASA que mandou apurar, abriu os processos administrativos, e, em cima disso aí, ofertou para a CGU, que tem o controle de todas as apurações do governo, e, a partir daí, a CGU polariza a iniciativa de controles de outros órgãos do governo que passam necessariamente por elas. Se o Ministério da Saúde é o que tem a maior capitalidade, se o Ministério da Saúde é o que tem o maior número de convênios, se o Ministério da Saúde é que está em todo o país, do Acre ao Rio Grande do Sul, é natural que também no Ministério da Saúde você possa encontrar um número muito grande de denúncias que são apuradas muitas vezes pelo próprio Ministério da Saúde e que na imprensa muitas vezes não sai, porque quem harmoniza, quem administra a parte de controladoria dentro do governo é a própria CGU, que é parte do próprio governo. Então eu acho que é necessário a gente compreender esse novo momento que o ministro Padilha está impregnando ao seu ministério. É um momento oportuno porque há um consenso generalizado da sociedade brasileira da necessidade da ampliação dos investimentos na área de saúde, dos países que têm sistemas universais de saúde, conforme muito bem colocou aqui nessa casa semana passada, o ministro Adib Jatene. O único que aplica menos da metade do que os outros países aplicam é o Brasil. O Brasil aplica 3,7%, e se você for trazer para o orçamento do governo federal,
federal é apenas 1,7% do PIB do Brasil que é aplicado na saúde pública brasileira, enquanto que os países que universalizaram, todos eles, o governo federal é responsável por mais de 6% da aplicação. E outra questão também muito peculiar, que estava falando da parte de medicamentos, que foi o que deu origem à petição desse requerimento da presença do ministro aqui, e não foi tocada ainda, é a questão da judicialização da saúde. Hoje, hoje eu tive uma informação que mais de 10% dos recursos da parte de medicamentos dos ministérios vem de ordens judiciais, porque são os medicamentos de média e alta complexidade, são medicamentos que muitas vezes estão fora dos planos de saúde, são medicamentos que muitas vezes estão fora até de aprovação da Anvisa, porque são medicamentos que são importados para tratamento de câncer, e cada pessoa pode desenvolver um câncer de uma forma diferente, você não pode tratar igualmente qualquer tipo de câncer, na grande maioria há uma variedade muito grande de tratamento. O juiz determina o gestor da área que compre esse medicamento e não tem planejamento no mundo que aguente uma demanda superior a 10% em relação à compra de medicamentos fora da sua planilha, fora da estrutura de compra de medicamentos pelo SUS. Então, eu acho que é um debate muito aprofundado. Acho que o ministro Padilha soube conduzir muito bem a sua participação nessa comissão de fiscalização e controle, e acho que a comissão de fiscalização e controle, inclusive, precisa ajudar ainda muito mais na administração do que foi tão bem levantado aqui pelo deputado Rogério, nesse formato de Estado moderno que o Brasil quer viver hoje. Eu, semana passada, estive num seminário no Ministério Público, aqui na Procuradoria da República, sobre a medida provisória 520, da qual eu sou relator. E, debatendo essa questão da saúde pública no nosso país, o representante do Ministério Público que falou após a minha fala, eu colocando exatamente os problemas da dificuldade e a precariedade da saúde pública no nosso país, disse que hoje, abriu a fala dele dizendo o seguinte, que no modelo atual de gestão de saúde pública no nosso país, os gestores de saúde pública são uma presa muito fácil para os órgãos de controle. Isso foi dito pelo procurador da República que estava no evento comigo. Então, quer dizer, nós precisamos também atualizar a legislação para não vulnerabilizar esses gestores. Meu muito obrigado. Seguindo a ordem, deputado Vaz de Lima.